Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pessoal, tá tremendo o que Deus está fazendo aqui comigo, né? Nesses vídeos. Nós iremos agora fazer a leitura o plano para tirar a vida de Jesus. Jesus ungindo em Betânia, o pacto da traição. Olha, teve até pacto para traição, né? Os discípulos preparam a Páscoa. O traidor é indicado, a ceia do Senhor, Pedro é avisado, Jesus no Getsêmani, Jesus é preso, Jesus seguindo por um jovem, Jesus perante o sinédrio, Pedro nega Jesus. E aí? Estão prontos? Vamos pegar firme nesse propósito? Então vamos pedir a Deus, né? Agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de podermos estar lendo, conhecendo, alimentando a palavra dele, né? Quem puder dar o seu joinha aí no vídeo, para que mais pessoas possam ter também esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, né? Provavelmente esse vídeo aqui vai ser um pouco extenso, então você aí se prepare para não perder o raciocínio, toma uma água, vai no banheiro, deixa seu like, compartilha e vamos que vamos. Vamos entrar no túnel do tempo aqui, abençoado? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor incondicional. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e está fazendo por nós. E já está pronto, Senhor, tudo aquilo que de melhor para nós. Que nós possamos exercer, ó Pai, aqui, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, obedientes ao Senhor, como o amor do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito que não seja do Senhor, que seja anulado e cancelado agora, em nome de Jesus, todo espírito de briga, desavença, tudo que for para dividir o seu reino, que seja anulado e cancelado. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, agora sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui neste lugar, estar onde esse vídeo chegar, onde a tua palavra chegar, ó Pai, através desse vídeo, que venha chegar aquela pessoa que realmente precisa de ser liberta, que venha novamente a voltar ao primeiro amor, que venha transbordar o coração na presença do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor permitiu que eu passasse, que eu tenho passado, que eu vou chegar para a tua honra e tua glória. Muito obrigado por todos os processos, ó Deus, que o Senhor permitiu que nós passássemos em nossas vidas, para que nós possamos, nesses últimos tempos, ser uma geração de transformação. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Deus, eu te agradeço. Amém. Vamos que vamos? Olha, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, mas que eu acho que vai nos ajudar bastante a fazer amenizar não, vai nos ajudar bastante com relação à questão de interpretação. Se você tiver uma criança e tiver alguma dúvida, tá? Se Deus falou comigo agora na hora do almoço, deixa eu até aumentar o ar aqui, gente, porque eu estou com muito calor. Então, desculpa aí, olha só para vocês verem. No capítulo 13
12, fala da gente ter, né, 10, a gente tem visto aqui, fala muito do coração. E fala para a gente ser puro como a criança, ter o coração de uma criança. E aí, almoçando, eu estava lembrando de algumas coisas que Deus falou. Eu falei, meu Deus, o que eu tô... Vamos para frente. Aí ele falou assim, olha, se alguém quiser te acusar, porque você está fazendo a leitura com a interpretação que eu estou te dando, e a pessoa tiver dificuldade de entender isso, por causa da doutrina, por causa de outros ensinamentos, peça ela para que uma criança, você dê o texto, peça ela para ler, peça ela para interpretar para ela. Porque através da criança eu vou falar. Por quê? Eu falei, Deus, mas uma criança? Sabe por quê? Porque a criança, ela tem o coração puro. Ela, né, a maioria das crianças, elas têm o coração puro, o coração de Deus. Então ela não vai ter aquele trauma que você teve, ou aquele bloqueio que você teve, daqueles ensinamentos que você teve, para poder interpretar aqui. Então, o que nós estamos lendo, com essa que Deus está falando para a gente aqui, pede uma criança para ver se não faz uma confirmação da leitura, da palavra de Deus, que ela tem um coração puro. E nós precisamos ter um coração puro diante de Deus, entregar o coração a Deus. Amém? Vamos que vamos. Segura e vamos. O plano para tirar a vida de Jesus. Temos que ler, né? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Eles fizeram isso com o homem por você. Jesus sofreu isso aqui por você, pagou o preço por você e por mim, tá? Então tudo que ele passar aqui, você imagina se você tivesse na situação dele, se você suportaria. Pois é. Então ele passou isso para mim e por você. Você passaria isso? Eu acho que eu não conseguia, né? Eu acho que nenhum de nós. Então vamos lá. Vou ler novamente. 14, Marcos 14, para você olhar aí na sua Bíblia. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O inimigo planeja. Jesus ungindo em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio de uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume. Gente, essa passagem aqui, vocês prestam bem atenção, que é uma das passagens mais tocantes da Bíblia. Para mim. Todas elas são, mas essa aqui, ela me deu uma... Então, vou lá de novo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão. O leproso veio de uma... Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Você indignou com isso? Um perfume caríssimo, um carro, né? Se fosse um carro caríssimo, trocado, mas foi um perfume caríssimo da época. 1 ano de salário, quer ver? Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo?
Para que você está fazendo isso para Jesus? Para que você está buscando a Deus? Para que você está congregando com os irmãos, orando, tendo conhecimento da palavra? Para que você está vendo esse cara aí no vídeo? Para que você está ajoelhando, orando, buscando a Deus, jejuando? Para quê? Para que você está perdendo seu tempo? Tempo é dinheiro. Pensa nisso. Lembra do perfume aqui, ó. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Para que você está fazendo isso? Podia ter dado ao pobre. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Então, peraí. O que que Deus está tocando no seu coração, que você está transbordando para Ele, muitos vão falar: por que você fez isso? Por que você abençoou aquela pessoa? Se Deus tocou no seu coração, você sensibilizou para aquilo, você viu que é tudo por Ele, para Ele todas as coisas, o seu tempo, a sua vida, não interessa o que os outros vão pensar. Perseguido a gente já sabe qual vai ser, né? Então sempre vai ter uma pessoa que vai querer, não faz, não tem coragem de fazer, não tem coragem de botar a cara aqui na internet, no vídeo, ficar dedicando tempo, mas ele vai falar mal. Mas aí vamos ver por quê que existem essas pessoas? Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ele justificando aqui por causa dos que não deu para os pobres, né? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Tem uma parte, salvo engano, né, lá em Mateus 26, fala que a respeito por que ela teve essa atitude. É para vocês procurarem lá, tem um vídeo, tá? Não vou falar para vocês aqui agora não, porque tem muita coisa aqui. Mas lá teve uma revelação muito de Deus para você não sentir. Para vocês, lá fala o seguinte: quem deve muito, muito que foi perdoado, muito tem de gratidão, né? Então, se você tem uma pessoa que deve R$10, uma 1 milhão, e perdoa, qual que vai ficar mais agradecido? Então, eles estavam julgando que ela tinha mais pecado, então por isso que ela fez isso, mais gratidão, né? Então, quem faz assim, para as coisas, né, sabe o que Deus fez na vida dele. Então, vamos lá, o pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12 o que, gente? Um dos 12 discípulos, certo? Então, discípulo, ele andava com Jesus. Então, um desses que andava com Jesus foi ter com os principais sacerdotes, se corrompeu lá, para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Olha, se você vender aquilo que Deus está te dando, está permitindo, por dinheiro, Deus está te dando um ministério aí, está te dando uma congregação, e aí você está deixando de pegar a palavra por dinheiro, certo? E aí vamos ver o que vai acontecer com a pessoa que faz isso, que trai Jesus, que foi um infeliz, né? Nós muitas vezes nós somos infelizes, porque nós deixamos os nossos corações corromperem. Por isso que nós não podemos orar, nós temos que orar e vigiar, não deixar os nossos corações se corromperem para as corrupçências da carne. Nós lemos isso anteriormente, Deus falou conosco nesse negócio. Prostituição, lascívia, inveja, né? E aí vai. Vamos lá. Os discípulos preparavam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa?
aos convites. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então vamos lá. Jesus pegou uma mulinha emprestada, vocês lembram atrás? Agora ele está pedindo aqui. Então ele sempre tinha a solidariedade aí das pessoas, a autoridade, né? Porque é tudo dele mesmo, né? Quem via isso. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazer os preparativos. O que é esse cenáculo? Vocês lembram aquele quadro? Eu acho que é esse mesmo, né? Está todo mundo sentado lá. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair a tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Gente, você come com gente que você não é íntimo, que você é estranho, né? Então vamos lá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, ou que mete comigo a mão no prato. Vocês sabem? Vamos lá. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai aquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então aquele que Deus dá, né? Que Jesus dá as situações para ele. E ele, de certa forma, né, se vende aqui, lá na frente, né, fica complicado. A ceia do Senhor. E, enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então Deus fez uma nova aliança, né? Tinha feito uma aliança com Abraão, né, com Noé, depois fez não é assim? Fez lá com Noé, e agora está fazendo aqui uma nova aliança, que é a nova aliança de Jesus, derramando o sangue em nosso favor, em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Né? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus falou que ele ia ser perseguido. Ele falou como que a pessoa ia perseguir ele, né? Lá em Mateus fala até direitinho aqui de outra forma. Como é que foi, né? E depois ele fala que ele ia, a ressurreição, e para onde ele ia. Então lá na frente desses dias, né? E ele falou que o povo ia dispersar, não é assim?
e depois ele ainda falou que depois da ressurreição, para onde ele estaria. Lá na frente nós vamos ver que se eles tivessem pegado a chave direitinho aqui, escutado, eles tinham esperado lá. É a mesma coisa que às vezes a gente fala, Deus está falando para a gente, o que está acontecendo nos dias finais, o que nós precisamos fazer. Então, ele já está falando o passo na frente, dando a direção, oh Deus, me dá a direção, já está aqui nos dando direção do que fazer. No capítulo anterior nós lemos, quando vier sinais, terremotos, e etc, etc. Né? O que é o próximo passo? A gente já conhece essa história. A outra a gente ainda não conhece, dessa nova volta dele. Mas ele já está explicando para nós qual que é o passo a passo. Se você está duvidando desse passo a passo, esse aqui não aconteceu? Você crê que ele aconteceu? Que ele foi na cruz, levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados, ele morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Se você crê nisso, você vai crer no passo a passo que ele já deixou também desses últimos dias, dessa geração. É essa geração, certo? Ah, mas na Bíblia fala que não sabe nem o dia nem a hora. Ótimo, não sabe nem o dia nem a hora. Mas ele fala quais são os sinais da geração. Se você verificar que todos os sinais praticamente foram cumpridos, agora é o próximo passo. E quem está aqui? A não ser que, né, que com esses negócios aí, muita gente vai trocar agora, né? Disse-lhe Pedro, ainda que todos escandalizem, eu jamais. Disse-lhe Pedro, ainda que todos escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3. Ó, isso aqui é interessante, né? Então, antes do galo cantar 2, ele vai negar Jesus 3. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, assim disseram todos. É assim? Ó, o que eu vejo aqui, ó? Aqueles discípulos que estavam ali próximo de Jesus, vendo Jesus operar milagres e maravilhas, curar, libertar, que sabia que ele era Deus, né? Ele estava como homem, mas era filho de Deus, tinha o poder ali de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então sabia que ele era de verdade. Estava ali, ó, pegando tete a tete. Viu cura, né? De várias formas, viu a palavra dele, viu multidões, viu multiplicando pães 2 vezes. E aí, viu no barco, né? O barco, na época estava tempestade, nós vimos isso aqui tudo. Então eles passaram por dificuldade de Jesus e viram. Mas, será que eles estavam preparados realmente para os dias? A minha pergunta é pelo seguinte, muitos falam assim, igual eles, igual Pedro, eu falo, você fala, todos nós falamos. Quando a gente está num ambiente confortável, né, dentro de um templo, dentro de uma casa, dentro de uma situação que, né, vamos dizer assim, no almoço, que tem pessoas ali que aparentemente elas não geram para a gente constrangimento, não geram para a gente ameaça, risco. Aí a gente bate no peito e fala assim, eu jamais vou te negar, Jesus. Eu jamais vou te trair. Aí sabe o que acontece? Jesus pega e fala assim, ô meu filho, você não sabe de nada.
Você não sabe de nada. Antes do galo cantar 2 vezes, antes que o galo canta 2, você já me traiu 3. Você vai me negar, traiu não, você vai me negar 3. Eu sei que quem está do meu lado aqui, andando comigo, né? Aquele colega, amigo seu de igreja, aquele líder, aquele negócio que está batendo no peito e tal, parará, pararô, pararô, tá lá fazendo as festas. Então, gente, é tão engraçado. Muitos hoje estão botando uma placa com o nome dele. No dia que der uma mudança, que fala que o próximo passo das perseguições, esse povo vai ter que esconder tanta placa com o nome. Ninguém vai querer botar o nome na placa. Não, eu não nego Jesus até a... Está aqui, os caras que andaram com ele, que viram tudo. Da mesma forma que igual o Tomé teve que ver para crer, e estava ali, você imagina eu e você que nós estamos vendo aqui? Você entendeu a nossa situação? Vocês entenderam? Então, será que, se eu perguntar para você que está pronto, por mais que você fale que está pronto, nós não estamos tão prontos ainda, por isso que nós precisamos de passar por determinadas situações para fortalecer a nossa fé. Tiago fala isso. Porque nos finais dos tempos, né, é chegada a hora, que dão sinais, que pode ser a qualquer momento, você vai estar forte para falar? Você vai resistir? Como é que você vai fazer vamos falar o seguinte, igual um treinamento, às vezes você tem que fazer aquelas barras. Como é que você vai fazer uma prova, TAF? 20 barras, 15 barras, flexão, né? Quem faz aí, que já fez treinamento para a polícia, sabe como é que é. Correr tantos metros, tantos quilômetros em tantos minutos, 12 minutos, parece 15. E aí? Se você não treinou, você vai chegar lá, não, porque eu sou bom mesmo. Vai sim. E aí? Não, vai deixar comigo, não está fazendo frio não. Então, por isso que nós precisamos desses treinamentos, para resistir à carne, resistir, é igual, se vocês já viram aí aquele filme, quem gosta de fazer as comparações, eu estou falando para ficar uma linguagem melhor, quem já é mais antigo vai lembrar, do filme, aqueles filmes de guerra, que igual o Rambo, vamos falar do Rambo aí, que o pessoal era aprisionado, tá lá o começo do Cobra Kai, do Karate Kid, outro dia eu estava vendo, por que chamava Cobra Kai? Eles colocavam 2 do mesmo time para lutar, e quem caísse daquela prancha, vamos dizer, caía na cobra cai, aí as cobras comia. Então, olha só para você ver, e ali o outro exército inimigo ficava olhando e rindo. Então você imagina você ficar numa batalha entre você e seu amigo, com várias armas apontando para você, e falar assim, se você não matar ele, ou o outro, ou o que for, né, não negar Jesus, vocês vão cair na cobra, ou vocês vão morrer. Hein? E aí? O cara entra às vezes para ameaçar a gente, e tem hora que a gente tem que entregar tudo. Né? Não estou falando que isso que não tem que fazer isso. No caso do ameaça e tal, de uma situação. Não estou querendo dizer o que é para fazer, mas eu estou falando a questão de negar Jesus. Você está forte o suficiente para isso? Não está. Nem os caras que tiveram. Nós temos que preparar por causa disso. Porque senão depois você não vai aguentar. E aí, você vai fazer o quê? Vamos continuar? Jesus no Getsemane. Getsemane, vocês sabem o que é, né? Então vamos lá para a gente saber, lembrar. Todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui é fera de Bíblia, já conhece, né? A gente está faltando agora, é só trazer essa nova versão, é igual o Windows, ele não vai atualizando, nós só precisamos atualizar aqui agora
né? O sistema é o mesmo, a palavra é a mesma, mas agora só para a gente poder ficar mais rápido, porque os processamentos agora são mais rápidos, né? A chegada agora é mais rápida, certo? Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então Jesus também ficou triste. Essa tristeza que às vezes passa, eu passo, ou todos nós já passamos, ele ficou numa tristeza profunda. Foi muito pior. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa, né? Tem uma outra, lá em Mateus fala diferente aqui, mas aqui fala: passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vamos aprender com Jesus aqui. Quando a gente reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, do jeito que vocês quiserem falar o nome aí, não importa a oração e o seu coração na oração é que vai importar, certo? A gente tem aquela parte que fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus, ele utiliza também de certa forma e fala: passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, seja feita a tua vontade. Então ele fala assim: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, eu tenho que passar por isso. Jesus, eu tenho que passar por essa enfermidade. Eu queria ser curado, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Se for um propósito, né? Então, aquilo que está nas nossas vidas, que às vezes não está assim, está difícil às vezes de acontecer, não, da gente suportar, de passar. E aí, Jesus, olha, aos meus olhos, eu queria não passar por isso, mas que não seja a minha vontade, mas seja a sua. Por quê? Aqui a gente vê que é um processo. Você vê que para Jesus ele já tinha a revelação disso aqui, que ia acontecer. E aí você vê o sofrimento dele aqui. Você imagina com a gente, Deus também ele dá a revelação. Só que a gente não quer, às vezes, entender o processo, quer pular o processo. E o processo, ele precisa de ser passado. As etapas. Eu passo por um processo, você passa. Todo mundo que vai mudar de fase, ele tem que passar por um processo. Amém? Então vamos lá. Só que o pior disso tudo, sabe o que é? Você sabe? Que você, numa fase dessa, vendo que você estava numa situação complicada, e aí você está com os seus amigos. Aí você sabe o que acontece comigo, com você, às vezes, na hora que você menos, mais precisa, que você está com mais, assim, aflição, você bate na porta de um, de outro, se você não tiver um amigo fiel mesmo, como Jesus e Deus aqui, você viu que, olha aqui para você ver, que Jesus aqui, ele foi, levou lá os discípulos, amigos, os que falavam que nunca ia abandonar ele, e ele fala que ele estava ele estava profundamente triste. E aí o que ele fez? Ele não ficou ali, ele falou mais ou menos a situação e já foi direto falar com Deus. E falou: Deus, se tiver que passar por isso, eu passo, mas seja feita a tua vontade, né? Se não for precisar passar. Aí ele, voltando, achou-os dormindo e disse Pedro: Simão, tu dormes?
não pudesse vigiar nem uma hora. E aí? Será que você está dormindo e eu estou dormindo também? Será que nós não podemos vigiar nem uma hora nessa situação de hoje? Então, vocês estão me entendendo? Fala a verdade. Fala mentira, não, porque a mentira não é de Deus. E não fica com engano, não. Se tiver difícil, a gente tenta, hora que Deus vai falar comigo e vai falar com você de uma forma mais clara, se for da vontade dele. Olha aqui, quantas pessoas que nesse momento de mais aflição, na hora que você volta, a pessoa está lá, ó, ela fala que não vai te trair, que não vai te negar, que até a morte que os separe, não é assim? Quantos casais, às vezes, lá que o pau quebra mesmo, falta o dinheiro, falta o amor, não é assim, pessoal? Por quê? Porque o amor, às vezes, não estava no coração, ele estava nas coisas. Se um casal, às vezes, que faz juras de amor e maravilhas, não tem uma música assim? Faltou dinheiro, faltou amor. Agora, se o amor tivesse realmente de coração, o dinheiro é só um complemento. Muitos são assim. Muitos, às vezes, casais, a esposa está lá passando uma aflição danada, uma série de coisas, e o marido está lá dormindo. Muitos casais, o marido está lá igual um louco para resolver a situação, chega em casa, a casa é uma bagunça, né? Se a pessoa não tem uma condição de pagar alguma pessoa, está uma bagunça, a mulher no celular o dia inteiro, só comendo, está lá igual um espírito devorador dentro de casa, tudo sujo. E o marido está lá, não podendo nem falar o desespero dele. Essas pessoas que fizeram voto com você. Então, se com Jesus eles fizeram isso aí é, como diz, isso aí já era previsto de acontecer. Não fica chateado com isso não, com Jesus aqui foi pior. Ora a Deus, faz igual Jesus fez. Sabe o que ele fez? Ele não dependeu dessas pessoas para ele fazer o propósito dele. Então não dependa dessas pessoas, eu não vou depender, e você também, a partir de agora, não vai depender dessas pessoas, porque você ama a Deus primeiro, você sabe o que está no seu coração, e você vai falar com Deus com relação a isso, ele vai resolver tudo. E essas pessoas, né, vai resolver tudo que seja da vontade dele. E essas pessoas que estão lá batendo mão nas suas costas, falando que está com você até a morte separa, até isso, até aquilo outro, elas estão dormindo enquanto você está aí, às vezes, no desespero. Mas você não depende dela, eu vou te contar de quem que você depende aqui agora. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Aí ele foi lá e buscou oração de novo, foi conversar com Deus, porque Deus que falou com Deus. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Então ele foi olhar, orou, porque estava, não é assim, quando você está no desespero, você vai lá uma vez, ora, depois você volta de novo, depois você ora, você fica caçando uma solução. E aí, na hora que você vê a pessoa, você fala assim, nossa, você precisa economizar dentro de casa, que a conta esse mês está barra, está pesada, aí vai você fala, não, pode deixar que eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar, aí você está trabalhando, na hora que você chega em casa, está tudo isso desperdiçando, aí você fala, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você chega lá, não, pode deixar que eu vou te ajudar, você me desculpa, foi só hoje, porque hoje tinha um negócio e tal, que não sei o que, aí você volta lá de novo, a pessoa está fazendo a mesma coisa, você fala, você vai deixar, aí você tem duas situações. Ele ia ficar brigando ali com as pessoas, porque, né, com os discípulos, porque, vitimizando, vocês, enquanto eu estou aqui, falando para vocês, perto a ser perseguido, traído, vocês não se comoveram com a minha situação, e começasse a chorar e depender dele. É isso. Jesus viu aqui que ele sabia quem que ele era, ele sabia de onde que, e olha que ele, né, ele sabia com quem que ele conversava, ele sabia de onde que vinha, qual que era o propósito dele aqui na terra, ele resistiu, entendeu? Então é esse exemplo que nós temos que tomar aqui de Jesus.
resistir para que a gente consiga cumprir o propósito. Sabe para quê? Lá na frente falar assim, meu filho amado, eis que me compraste. Vamos continuar. E veio pela terceira vez. Então, um é bom, dois é pouco, três é demais, pessoal, né? Não tem assim? Então veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí Jesus é tão bruto aqui, ele é bruto. Bruto que eu falo de, né? Já que tem que fazer, vamos fazer. Não vai correr do pau não, não correu do pau aqui não. Não é assim? Ainda levantou, vamos lá, já que vocês não se viram para me ajudar, não é que ele dependia da ajuda do povo. Vamos lá que vocês vão ver agora o que vai acontecer. Vamos lá para vocês assistir. Acorda para vocês assistir. Jesus é preso. E logo falava ele ainda quando chegou Judas. Ó, não dormiu, não falou, não estava lá com ele naquele momento difícil, mas ao mesmo tempo estava mexendo com os pauzinhos lá, né, para fazer uma aposta. Uma aposta. Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai? Vamos apostar aqui? Não tem amigo que é assim? Você está lá todo complicado, o cara vai, eu aposto que ele não vai conseguir. Não, eu aposto que ele não vai fazer isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos... né? Então vamos ler. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes e escribas. Ele estava em boa companhia aqui, Judas não dava, ele estava com sacerdote, estava com escriba. Então, assim, ele era um homem que, né, era discípulo de Jesus, era um homem que, assim, se olhasse e anciãos, uma turba com espadas e... Aí vamos lá, vou suspender aqui só para ele falar. Então, assim, se a gente fosse olhar, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, nesse caso aqui, e aí? Só que aí tem os corações dos escribas, dos anciãos. Eu não estou falando que todos os anciãos são isso não, mas eu estou te falando que às vezes as pessoas que têm muita na sociedade, né, em alguns casos aqui, igual aqui na Bíblia, ele não estava andando com bêbado, com pinguço, ele não estava andando com aqueles que eram excluídos dos templos, não, ele estava andando com gente que estava lá dentro do templo. E era gente também que trabalhava por Herodes, era o rei, né? E aí? Era gente da alta, vamos falar assim, da alta, não era gente da baixa não, era gente alta, patente alta aqui, ó. Né? Da alta sociedade, vamos colocar aí, alta sociedade ministerial, mas não era celestial, não era aqui. Certo? Então, esses que são muito, mas fulano fica julgando um ou outro, no caso, falando, perseguindo, porque a pessoa às vezes está falando uma coisa, né, que está indo aqui, que está lá acordado, que está acordado, vendo, né? Só que agora nós estamos acordados, oh Deus, olha para você ver, naquele tempo ali, os discípulos estavam acordados, que o próprio mestre, dormindo, olha aqui para você ver. Se naquele tempo que as pessoas viram Jesus, andavam com Jesus e estavam ali, não vou te trair e tal, aquele negócio todo. Se esses caras, que eram os discípulos, não estou falando deles não, mal deles não, tá? Estou falando da questão nossa do ser humano. Se eles ali estavam dormindo enquanto ia acontecer determinado momento, você acha que eles também não estão dormindo hoje para ver você, para não te avisar? Se com o próprio Jesus eles não foram coniventes com ele, complacentes, tiveram compaixão de Jesus ali naquela dor dele, você acha, e ainda foi entregue aqui os anciãos, os escribas, você acha que alguns desse povo, dos 12,
dessas 12 tribos, vamos dizer assim, vamos misturar o trem todo aqui agora, virar uma bagunça, certo? Você acha que todas as tribos aí, todo mundo, cada um era um discípulo ali. Você acha que, né, eu estou falando assim numa situação aqui, que uns vão falar, mas as tribos eram lá de Gênesis 46, Jacó, você está falando aqui dos 12 discípulos. Tem um mistério aí, tá? Você acha que se para Jesus eles dormiram, que estava cansado, você acha que hoje eles não estão dormindo também para não te avisar na chegada de Jesus, não? Porque aqui ele falou que ele ia ressuscitar e depois ele ia voltar. Mas ele não ia voltar bonzinho, mas não, ele ia voltar para pegar o povo. Então você acha que esses caras se para Jesus, que eles só andavam com ele, que era o mestre, os caras estavam dormindo, não aguentaram o rojão, o trampo, estavam dormindo, nem foram com compaixão com ele. Você acha que eles vão estar, você vai depender deles para estar com compaixão de você, para te avisar que Jesus está chegando agora, para falar com você que está tudo se cumprindo? Ah, meu amigo, vai esperando esses caras te falar aí. Se não é um qualquer um aqui igual eu, falar isso com você. Então por isso que você tem que buscar Deus, para você não ter um engano. Porque tem muitos que estão dormindo, estão fazendo você dormir, está te ninando aí, ó. Enquanto isso, seu pescoço vai rodar, xará. Desculpa a expressão aí, mas é a verdade. Se com o próprio Deus, com o próprio Jesus aqui, certo? Os caras falaram que não ia negar. Você acha que tem uns que estão lá dentro? Não, porque nós não vamos fazer isso, porque fulano que está fazendo aquilo. Enquanto isso está conspirando aqui, ó, vendendo. Deu para entender? Vamos continuar? Então vamos. Ora, então vamos voltar aqui para o 44. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar, e esse prendei-o e o levai-o com segurança. Então, meu amigo não, você não é meu amigo não, você é meu irmão, certo? Você é meu irmão, você não é meu amigo não, você é meu irmão. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, cristão, nós estamos falando de cristão aqui, certo? O que acontece? Os sacerdotes, os escribas, os anciãos, uma turba com espadas e porrete atrás do nosso Jesus. Então teve um dos nossos irmãos que traiu Jesus aqui, por causa de dinheiro, certo? Judas aqui não era nosso irmão, discípulo, cara, andou com gente boa, ele estava numa cúpula aí, né? Não estou falando que são todos, não estou falando que eram todos anciões aqui, mas alguns anciões, hoje, nos dias atuais, eles também estão vendendo o nosso Jesus. Estão te entregando e outros estão dormindo. Pegou? Vamos acelerar aqui? E logo que chegou, aproximando-se, disse, vou ler aqui, ó, 44. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele que o beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Então ainda vai te beijar, vai ter ninguém que vai, bem, pôr tapete vermelho, sentar no negócio dele lá, meu filho. Vai te beijar, vai te dar... Eu não quero deixar meu coração assim. Eu não posso me corromper meu coração com mágoa. Eu preciso que a gente venha orar por essas pessoas, para que esses discípulos de Jesus, para esses sacerdotes, para esses escribas, eles não vejam essa situação, do que eles fizeram lá no passado, e não cometam os mesmos erros hoje. De não entregar nosso Jesus por prata, não ficar dormindo enquanto nosso Jesus aí agora vai chegar, só que no lugar de Jesus agora somos nós, o povo. Olha o tanto de gente, quantas famílias, né? O povo está preocupado aí com alguma coisa, quantas famílias que por causa desse povo está dormindo aí, numa cama confortável, num colchão cheio de dinheiro, vamos falar assim, está aí morrendo. Gente, esses vídeos, sabe por que eles oscilam muito no YouTube? Porque algumas palavras aqui,
elas são bloqueadas pelo algoritmo aí, mas em nome de Jesus, a força do milagre vai chegar em muitos, entendeu? Então por isso que muita gente fala assim, eu não vou falar tal palavra, não vou falar tal outra, então por isso que nós precisamos de fazer diferente para que chegue, porque às vezes a pessoa fala, não, mas esse vídeo eu deu 5 dias, mas lê lá o que está dentro, só está falando de coisa que o algoritmo, naquele avança ele bloqueia, só carimbo da alfândega do algoritmo aí em cima de nós, mas não tem problema não, nós já somos, o passaporte nosso é celestial, você vai ver que esse tem vai fazer assim, ó, vai escoar aqui, ó, igual, não vai ter como, igual quando Jesus fazia aqui os milagres, as maravilhas, na hora que as pessoas começarem a ficar abençoadas, vai escoar isso na internet, que não vai dar flow, não vai ter como segurar, não vai ter como segurar, não vai ter como segurar o mover, certo? Então vamos lá, esse horário é... E logo que chegou, aproximando-se, disse, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Disse-lhe Jesus, saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Né? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então eu estava com ele no templo. Todos os dias eu estava convosco no templo. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para se cumprir as Escrituras. Então não é gente que não conhecia Jesus não, tá? Você estava com ele no templo todos os dias, não é possível, né? Então, deixando, todos fugiram. Todos fugiram. Na hora que o negócio começa a esquentar, foge. O único que não foge é o sapo. Vocês sabem disso? Você sabe da situação do sapo? O sapo é o seguinte. O sapo, quando a água vai... Você põe no caldeirão lá, e aí a pessoa vai pondo, vai ligando lá a temperatura, ou a lenha, vamos dizer. E o sapo vai ficando ali. E aí ele não vai vendo o negócio mudar, porque ele vai acomodando com aquilo. Nossa, mas aqui tá ótimo, temperatura, e ele fica até dançando lá dentro do caldeirão. Até ele fala umas línguas diferentes, tem hora, salta, pula, ali no caldeirão. E aí sabe o que acontece? Ele não vê o que está mudando. Ele não vai observando as mudanças que estão acontecendo, que o negócio está esquentando. E sabe o que acontece? Ele não toma uma decisão na vida dele de pular dali, porque ele não vê. Ele está tão acomodado com aquele ambiente ali, que ele não vê o que está acontecendo. Aí sabe o que acontece? A temperatura aumenta tanto que ele começa a cozinhar ali dentro e morre. Então, vê se você não está sendo um sapo e não está observando os sinais que estão acontecendo nas águas nos dias atuais. Nas águas que eu falo no seu entorno, na sua volta nos dias atuais. Para que você não, na hora que você assustar, você... Certo? O pessoal teve esse corte aí, não é que eu fiz o vídeo 2 vezes, não, é porque está acontecendo uns mistérios aqui agora nas gravações. A primeira, mas Jesus está escutando as nossas orações, né? Graças a Deus. Teve um vídeo que nós fomos fazer, a bateria acabou, mas glória a Deus, foi no finalzinho, não precisou nem de cortar. Esse agora, a câmera cai.
Então vamos acelerar, né? Então vamos dar continuidade aí, tá? Jesus seguido por um jovem, seguia um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Por que eles tiraram o lençol do rapaz, hein? Por quê? Fica aí a pergunta. Por quê? Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. É o 53, tá? Quem quiser acompanhar aí. Quem ainda está resistindo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. Não, estava a cúpula toda lá da instituição religiosa, né? Não estou falando que todos são que condenaram, não. Mas eu estou falando que aqui foi uma cúpula religiosa. Tem muita gente séria, tá? Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Aí, o amigão dele estava indo lá, né, sendo condenado, e ele estava lá sentindo frio. Então, quantas pessoas às vezes estão passando por problema e você está se aquentando no fogo aí, né? Você está, deixa para depois, não, tá vendo, você está só assistindo, você está aqui, igual Pedro, só assistindo o que está acontecendo, né? E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Olha que bacana, né? Mas tentou acusar ele de qualquer jeito, estava procurando, investigando, vasculhando a vida dele. Tá igual aqueles repórteres, né? Abençoado aí, que às vezes toma partido de uma pessoa ou outra e vai e quer falar mal da pessoa de qualquer jeito. Tem alguns canais aí que são assim, né? Então você não toma, uma coisa que eu aprendi no direito, quando eu estudei pouca coisa, vamos falar assim, era você ter um senso crítico na questão das reportagens, né? Você não escutar primeiro uma coisa, vai e escuta os dois lados para ver a situação. Nesse caso aqui, de Jesus, que era perfeito, foi perfeito, um como perfeito da face da terra, eles vasculharam e não acharam nada, né? Pode ser que venha achar alguma coisa na minha vida, na sua vida e no passado, mas Jesus não, se Jesus não está te condenando, meu amigo, porque ele já te perdoou, você vai esperar o quê? Desse povo aqui, que dele que era perfeito, ficou caçando encrenca. Mas vamos lá. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Sabe o que eles fazem quando não acham uma coisa? Você sabe? Você sabe o que acontece. Quando eles não acham uma coisa da pessoa, eles inventam, paga, corrompe a pessoa, ameaça. Então vamos lá. Por muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo. Então, uns eram falsos, outros não tinha como falava nada com nada. Então vai ter pessoas que vão fazer isso comigo, com você e com o outro. Você espera que isso vai acontecer. Fizeram com ele. E levantando-se alguns testificaram falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Está falando aqui do santuário, da construção que foi feita por mãos humanas, que o pessoal acaba, né? Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, o chefão lá, no meio perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Ficou caladinho. Olha a sabedoria dele. Ele não igualou, porque às vezes você vai falar um negócio, você, né,
dá margem para o povo querer distorcer, às vezes, as coisas que você fala. Né? Igual aqui, por exemplo, se a pessoa pegar esse vídeo e cortar alguma coisa, vai mudar tudo que eu estou querendo dizer, o sentido da situação. Né? Mas, vamos para o pau. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tem hora que Jesus falava assim, é uma coisa que eu tô, umas palavras que eu estou gostando de aprender, que é: então, porém, tu que dizes. Quando o cara começar a encher meu saco, eu vou falar: tu que dizes. Entendeu? Aprende isso. E tem uma que eu aprendi esses dias e falei assim: não, eu sou pior do que você imagina. Aí o cara fica doido, né? Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Filho do Homem, o Todo-Poderoso vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidades tenho de testemunhar? Aí ele ficou irritadinho, né? Fez um teatro lá. Tá vendo? Esse povo que fica falando que um é, né? Um fala de um, outro fala de outro fala de outro, faz um show danado para poder desviar a verdade, né? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhar? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Aí, tá vendo? Como é que eles fazem? Fizeram, vamos falar assim para melhorar, né? Puseram alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Tem os fortão aqui, né? É os donos da lei humana, os sabichões. O que vocês acham, gente? Tem que pegar fôlego, né? Porque essa parte a gente fica um pouco revoltado, porque a gente está vendo que isso está acontecendo. Se com Jesus foi assim, com a gente vai ser pior. Pedro nega Jesus. Vocês lembram? Antes do galo cantar a segunda vez, vai negar 3. Não é assim que fala? Então vamos lá. Estando Pedro embaixo no pátio, estava lá esquentando a fogueira, né? Veio uma das criadas do sumo sacerdote. E sempre tem uma não é? Fofoqueira aí. E vendo a Pedro que se aguentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus, né? Os nazarenos. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu por um alpendre, e o galo cantou. Primeira. Então aqui, eu vou escrever aqui na minha Bíblia. Primeira. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E por pouco depois, o que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Então, na hora que o pau quebra, essa fogueira, na hora que ele estava esquentando a fogueira, né, igual o sapo lá, vamos falar, que eu falei com vocês antes. Aí na hora que ele viu aqui que o negócio estava fervendo mesmo, né, a história aqui não deu muito certa não, mas vocês entenderem. Não conheço esse homem de que falais. Esses são as pessoas que levaram a Jesus para a cruz. Vocês acham que eram pessoas que não tinham conhecimento de Jesus? Não andavam com Jesus? Você acha que a pessoa que vai negar Jesus é a pessoa que não estava andando com ele? Não, são as que andam com ele, somos nós. Por isso que nós temos que ver aqui quantas vezes nós estamos negando Jesus. Né?
Ah, é muito fácil falar do Pedro aqui, mas você estava na pele dele para falar? Porque tem muita gente que fala, tá vendo? Pedro estava lá com Jesus, né? Aí, ó, não foi amigo dele nada, dormiu. Assim que eu até comecei a falar lá no começo. E aí? O que você hoje está fazendo? Lição de casa, tarefa. O que você faz hoje que você acha que você está tomando a mesma atitude de Pedro com Jesus? Vamos continuar. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém? Então, o que acontece? O que aconteceu nessa história aqui? Nessa história bíblica? O que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos ver que a fraqueza do homem, por mais que ele estava ali com Jesus, por mais que ele viu Jesus, e né, se eles que estavam ali, que conheciam Jesus ali, tomaram o poder dele ao vivo e a cores, e não conseguiram aguentar a pressão, né? Mas tinha ali uns líderes tidos como os bambambam, que na hora da perseguição o cara não aguenta. Então o que eu estou querendo falar é o seguinte: você acha que eu vou negar ou eu tenho que falar? Você acha que aqui, na hora que falar, ah, mas você não pode falar isso da igreja, eu vou negar ou eu vou falar? Vai depender do treino, né? Vai depender do treino, né? Vai dependendo do treino que Jesus tem me dado, né? Na minha história, né? Na sua história, né? Será que a sua história aí você precisa de mais coisa acontecer para você ficar forte? Porque agora eu estou aprendendo é isso. Quanto mais coisa acontece comigo, mais Deus está me preparando. Porque na hora da perseguição, ninguém vai perseguir. Você viu falar de perseguir aqui o Zezinho lá, do não sei das quantas? Não, persegue aos líderes, persegue aos que foram escolhidos. Não vai perseguir os que não foram escolhidos às vezes. Então, se você foi escolhido com o propósito de Deus, a palavra dele, de seguir a Jesus, você vai ser perseguido. Mas agora nós podemos ver as situações de treino do que nós já passamos na nossa vida, do que já foi passado, do que você já sofreu às vezes, em algumas situações. Jesus foi te moldando para que nesse momento agora, da colheita da igreja, vamos falar assim, a gente consiga resistir mais, né? Porém, a gente viu também que é por aqui a gente não, eu estou tentando achar aqui, é para que a gente não possa ficar muito preocupado. Quer ver? Tem uma passagem aqui que nós lemos aí num desses capítulos, gente, que Jesus fala que naquele momento, aqui ó, no 13:11, quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro. Lá no 13:11. Amém? Então, nós temos que estar ligados com o nosso Deus, pedir o Espírito Santo para que realmente ele nos dê direção, discernimento, livramento, que nos capacite. Quando a gente fala capacitar, é porque nós vamos ser treinados. Qual soldado que vai para a guerra sem treino? Muito difícil, né? É um alvo mais fácil. E a gente ter o coração com Deus firme. Firme. Amém? Glória a Deus. Foi extenso, né? É muita coisa, tem hora.
mas a gente é o jeito que nós tivemos que fazer, né? Vou dar um conselho para aqueles que... Eu devia ter falado isso antes, né? Mas aqueles que vê um vídeo desse assim muito extenso, sabe o que eu faço? Porque eu também tenho hora que eu tenho problema de conseguir concentrar, às vezes, em determinada coisa. E aí, quando eu estou muito, assim, querendo dormir, eu coloco, às vezes, um vídeo desse, assim, e na hora que eu vejo, eu já apaguei. Então, ele serve também para você dormir, né? Você que está acordando agora aí, que já dormiu, igual aqui os discípulos, é normal dormir, né? Os discípulos na frente de Jesus lá dormiram. Então, assim, tem hora que eu durmo também, viu? Mas quem puder levar isso mais a sério, né? Agora falando assim sem muita brincadeira, eu acho que é melhor a gente não dormir agora, nesses dias atuais, dessa nossa geração. Vamos ver aonde que nós estamos nos posicionando aqui, ó. Essa aqui foi a ida de Jesus para a cruz. Agora tem a vinda dele, certo? A chegada dele, qualquer momento. Glória a Deus!